Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos livrado, até aqui o Senhor tem feito grandes coisas, Senhor. Pela fé eu posso contemplar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Ó Jesus amado, agora a tua palavra vai ser ministrada, Senhor. Senhor, eu quero repreender, Senhor, toda seta, toda ação maligna, Senhor, que vem roubar a tua palavra, Senhor. Senhor, que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que aprendamos, Senhor. Senhor amado, Senhor, nesta noite, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, Senhor, e que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, nos corrigir, Senhor, que essa palavra venha nos transformar, Senhor. É que nós oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém? E amém. Pode se assentar? Glória a Deus. Salmo 91. Glória a Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Qual que é o primeiro versículo do Salmo 91? Sem ver na Bíblia, o que é? O que fala? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A pergunta é: Deus tem esconderijo? Deus tem esconderijo? Deus tem casa? Porque se o salmista está falando assim, aquele que habita no esconderijo, Deus tem esconderijo? Sim ou não? Eu também fiquei calado, irmãos. Sim ou não? Quando eu fiz essa pergunta para mim. Deus tem esconderijo? Eu tenho casa, tenho endereço, eu tenho, o Luiz tem, o pastor tem, todo mundo tem. Agora a pergunta é: Deus tem esconderijo? Então por que o salmista fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Abra comigo o Salmo 27, versículo 4 e 5, para responder a nossa pergunta. Salmo de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tem intimidade com Deus. Olha o que ele fala no 4. Uma coisa peço ao Senhor. O que fala na tua Bíblia? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Deus tem esconderijo? Deus tem casa? Davi, irmãos, um homem segundo o coração de Deus. Olha que ele fala, uma coisa eu pedi. Ele nem esperou a resposta, ele fala assim, e buscarei. Deus tem casa? Deus tem esconderijo? Sim ou não? Olha a ação, ele pede e busca. Você tem pedido e tem buscado a presença de Deus na tua vida? Sim ou não? Ele fala assim, ó, pedi ao Senhor uma coisa e a buscarei. Versículo 5. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no teu pavilhão. Pavilhão, o que é pavilhão, irmãos? O que você tem por pavilhão? Algum lugar. Concorda ou não? Então Deus tem sim habitação. Aí no recôndito do seu tabernáculo.
Eu fui ver no dicionário o que significa essa palavra, irmãos. Essa palavra significa oculto, escondido. Então Deus tem sim esconderijo, mas Ele só revela para aquele que pede e busca. Simples assim. Então, como nós lemos o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós decoramos o Salmo, mas não acreditamos que habitamos no esconderijo do Altíssimo. Porque para você habitar no esconderijo do Altíssimo, você tem que pedir e buscar. E como é essa busca? De todo o coração, de todo o entendimento. Então, irmãos, Deus tem habitação sim, mas essa habitação está para aqueles que acreditam, aqueles que pedem, aqueles que buscam. E aí o salmista Davi, ele sabia, irmãos, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele está falando aqui não de um templo físico, irmãos, não de um templo, de um pavilhão físico. Ele está falando assim de uma visão espiritual, de algo sobrenatural. E essa tem que ser a nossa visão. Nós não temos que ter a visão da igreja aqui, 4 paredes, mas sim uma visão mais longa, mais assim, como eu posso dizer? A Bíblia fala assim que ele preparou uma morada com ruas de ouro, muros de jaspe. Então imagine como será a nossa morada com Deus. Como será? Só que nós nos limitamos no que vemos. Nós vivemos naquilo que nós compramos com os nossos olhos físicos, com os nossos olhos carnais. Então nós não conseguimos habitar no tabernáculo, habitar na casa do Senhor, porque nós vemos com esses olhos. E esses olhos, eles são corruptíveis. Então Deus tem habitação sim. Aí a pergunta: como eu faço para habitar no esconderijo do Altíssimo? Como eu faço? Pense, como podemos, o que precisamos fazer para habitar no esconderijo do Altíssimo? O que precisamos fazer? Abra a tua Bíblia, primeiro João, primeira carta de João. Quatro, 15 e 16. Todos acharam? O que diz a tua Bíblia? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15. O que diz a tua Bíblia? Acharam? A minha diz assim: aquele que confessa que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em... E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por... Aí continuando, Deus é... E aquele que permanece no amor, permanece em... E Deus nele. É simples assim, irmãos. Agora a pergunta: você tem confessado Jesus Cristo como Salvador da tua vida? Você tem vivido o cristianismo na tua vida? Porque senão você não pode habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque olha, e nos conhecemos e cremos no amor de Deus. Tem por nós, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Sem essa convicção do amor de Deus, da mudança da nossa vida, nós não habitaremos no esconderijo do Altíssimo. É interessante, né? Como é simples, né? Mas, volte no Salmo 91 agora.
Como começa o versículo? Aquele que habita. Não está falando todos habitam. Só está falando aquele que habita. Então aqui está falando dois tipos de pessoas. O que habitam e o que frequentam. Dois tipos de pessoas. Aquele que habita, que verdadeiramente tem a sua vida em Cristo, e aqueles que frequentam. Porque senão ele falava assim, todos habitam no esconderijo do Altíssimo. Mas aqui o salmista está falando assim, aquele que confessa a Jesus, aquele que tem certeza da salvação, aquele que pratica o cristianismo, esse habita. Mas também tem aqueles que frequentam. E eu queria falar dos dois tipos de pessoa, o que habita e o que frequenta. Abra a tua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Uma parábola bastante conhecida. Acharam? É a palavra do... Agora eu tenho que pôr o ajudador, senão eu não enxergo. Vamos ler? Do 1 ao 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou à beira do mar. E grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves do céu, o a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não se profunda a terra. Saindo, porém, o sol o a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra, enfim, caiu em uma terra e deu fruto, a 100, a 70, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus aqui ele fala dos dois tipos de pessoas, os que habitam e os que frequentam. Nos dias de hoje, amados, os dias são maus, não vai melhorar, porque a Bíblia garante isso, a Bíblia que nos fala que o fim está próximo, Jesus está voltando. Então, se uns estão preocupados se vai entrar, se vai sair presidente, se vai melhorar, se não vai, se vai entrar o anticristo, se não vai, isso não é preocupação para cristão, porque vai piorar, mas o justo viverá pela... Eu não estou pondo medo, irmãos, isso é Bíblia. A Bíblia nos garante que aquele que permanecer firme até o fim, levará o quê? A coroa da vida. Então, é simples assim. Então, os dias de hoje, a palavra tem sido ministrada. O semeador está semeando. Ele está semeando. Está semeando. Agora, como você tem recebido esta semente? Como está a terra do teu coração para essa semente? Nós estamos falando de dois tipos de pessoas, o que habita no esconderijo e o que frequenta o esconderijo, porque é bem diferente, amados. Versículo 18, Jesus vai começar a explicar a parábola. Aí Cristo diz assim, atentai-vos, pois, à palavra do semeador. Jesus Cristo ele começa a explicar a diferença daqueles que habitam e daqueles que frequentam. Versículo 19. Todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata
o que foi-lhe semeado no coração. Este é o que foi semeado na beira do caminho. Irmãos, Jesus aqui ele não está se referindo que aquele que recebeu não tem entendimento para compreender. Jesus está falando assim, que ele não quer compreender o que Deus está falando. É diferente de uma pessoa não compreender e uma pessoa que não quer compreender. Vou dar um exemplo. A palavra está sendo ministrada. E está falando, olha, se arrependa dos seus maus caminhos, que Jesus está voltando. Aí no seu íntimo, você fala assim, será que está? Será que Jesus está voltando? Será que é isso mesmo? Esses são aqueles que, não que eles não entendem, eles não querem compreender. Eles não querem. Então, eles são, como se diz, eles não estão atentos para aquilo que o Espírito diz à igreja. Aí vem o inimigo e rouba aquilo que foi plantado. Mas os dois tipos de pessoas estão no mesmo lugar, o que habita e o que frequenta. Mas aquele que habita, ele pega. Mesmo sendo uma palavra de repreensão, ele pega. Por que ele pega? Porque o Salmo 119, 18 diz assim, olha, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse é o que habita. Ele fala assim, Senhor, me revela mais o oculto, para que eu não fique de fora. Agora, os que frequentam, ele tem aquela coisa, será? Acho que é por irmão, não é para mim. Ele sempre tem uma desculpa que não é para ele, porque ele não aceita, ele não quer compreender o que Jesus está falando. Não é quem ministra, irmãos, não é a pessoa que ministra, porque eu creio que toda vez que a palavra é ministrada, Deus está falando. Então, aquele que frequenta, ele não tem interesse de compreender, ele não tem. Porque tudo ele acha que é errado. Tudo ele acha que não é para ele. É por irmão, mas não é para ele. Agora, aquele que habita, ele fala assim, olha, Senhor, desvenda, abra meus olhos, abra o meu coração, que eu possa entender mais, que eu possa, absorver mais, que eu possa contemplar na tua casa a tua glória. Essa é a diferença do que habita e do que frequenta. E nós estamos vivendo um período de esfriamento, irmãos. Muitos estão desapercebidos e não estão atentos ao que o Espírito diz à igreja. Então são esses que estão à beira do caminho. E o interessante é que a palavra, a semente ela é semeada para os dois tipos de pessoas, o que habitam e o que frequentam. Continuando aqui, versículo 20, 13, 20. O que foi semeado em solo rochoso? Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo que antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição, ou por causa da palavra, logo escandaliza. Esse, irmãos, a terra até que é boa. A terra até que é boa. Ele convive na casa, ele frequenta a casa, ele convive com os habitantes, ele sabe quem é o dono da casa, ele sabe tudo. Mas ele não tem firmeza. Ele não tem aquela opinião própria de quem é Cristo na vida dele. Porque cada um de nós temos uma experiência com Cristo. A experiência que eu tenho com Cristo é diferente do pastor, é diferente do Luiz, é diferente dos irmãos. E a dos irmãos é bem diferente da minha. Então, essa pessoa ela não tem raiz.
ela frequenta, ela vive, a terra é até boa, porque ela frutificou, só que ela não tem raiz. Aí vem as perseguições, vem as tribulações, vem o dia a dia, vem a situação financeira, vem a crise no casamento, vem a crise no trabalho, vem tudo. Aí o que acontece? A primeira coisa que ela faz, volta para o Egito, começa a murmurar, lembra da cebola do Egito, lembra do mundo. Por quê? Porque não tem raiz, não tem firmeza, não suporta o dia da provação. E é interessante que Jesus falou assim, ó, no mundo tereis. É isso que eu acho lindo, ele não escondeu. Ele falou, você vai ter sim, mas tenha bom ânimo. Então os que frequentam, eles não conseguem firmeza, eles não conseguem sair da situação que se encontra, por quê? Não tem raiz. Eu estou falando da raiz porque, quem conhece a praça aqui, no semáforo ali tinha uma grande árvore no tempo que eu era guardinha, isso aí faz muito tempo. A primeira árvore do semáforo ali, ela é uma baita de uma árvore. E no meu tempo as raízes estavam entrando ali no asfalto que estava levantando tudo. Daí a prefeitura cortou toda a raiz em volta dela e agora está tudo planinho lá. Mas no tempo, há uns par de anos atrás, né, Edu? Ela era tudo levantado ali. Quem lembra disso? Quem lembra? Era tudo levantado. Mas a árvore permanece. Por que ela permaneceu? Porque a raiz dela era funda. Eles só podaram, mas eles não conseguiram tirar a raiz, porque é muito profunda. Agora, olha a diferença daqueles que habitam. Aqueles que habitam, irmãos, isso eu louvo a Deus por isso. Tem uma diferença. Sabe qual é? Ele tem a provação, as tribulações, como uma oportunidade de conhecer mais a Deus. Olha que diferença. Ele tem uma oportunidade, o íntimo dele está falando assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor, eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor cuida de mim, e breve o Senhor levantará em meu favor, e vai mudar a minha história. Porque aqueles que habitam, eles têm convicção que tudo que ele está passando agora é por pouco tempo. É por pouco tempo. Porque Deus tem algo maior preparado para ele. Então daí você vai conversar com o irmão, como está? Está tudo excelente, está tudo tranquilo, eu sei que Deus vai mudar a minha situação. Ele não quer voltar para o Egito, pelo contrário, ele quer mais de Deus, ele busca mais a Deus, ele se consagra mais, ele ora mais, ele lê mais. Por quê? Porque ele tem a convicção que a tribulação é momentânea e vai passar. Essa é a diferença daqueles que frequentam e aqueles que habitam. Porque aqueles que habitam, eles têm certeza de quem é o governador da casa. Ele conhece o pai, ele tem intimidade, ele sabe que na hora certa o pai vai entrar e com providência na vida dele. Agora, os que frequentam, ele não consegue. Ele não consegue. Porque ele não tem intimidade com o pai, porque ele não cava, ele não busca. E está sempre naquela vida. Vem o sol, vem a tribulação, capenga. Nunca firma. Por quê? Porque não tem raiz. Abre a tua Bíblia comigo, Romanos, capítulo 8. Eu amo esse versículo, irmãos. Esse é para aqueles que habitam. Romanos 8. Acharam? Romanos 8, 36 ao 39. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedor. O que significa ser mais do que vencedor? Você já parou para pensar? O que é ser mais do que vencedor? Você não tem limite, irmãos.
Tudo que vem, você é vencedor. Tudo que chega, você é vencedor. Você é mais do que vencedor. Continuando. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem por vir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a diferença daqueles que frequentam e aqueles que habitam. É acreditar, irmãos, que Deus já entrou com a providência. A vez de você murmurar é o mesmo trabalho, irmãos. Você murmurar, reclamar, do que se dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida e vai mudar a minha situação. Amém? Versículo 22. 13 e 22. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa semente, irmãos, a terra é muito boa. A terra é muito boa. Sabe por quê? Porque aqui ele está falando assim, aqueles que têm fascinação por riqueza. Sabe o que eu entendo aqui? Aqueles que Deus abençoou de uma tal maneira. De uma tal maneira. Uma medida sacudida, transbordante. Porque quando ele conheceu, ele começou a praticar, Deus transbordou a vida dele. Prosperou a vida dele. Aí o que acontece? O que aconteceu comigo? Aí Deus vem, né? Chegamos na igreja arrebentado, sem nada. Aí Deus começa a prosperar. Aí a hora que nós estamos lá em cima, nós achamos que não precisamos mais de Deus. Aí começamos a fazer tudo por conta própria. Aí o que acontece? Os espinhos vão crescendo. E vai nos sufocando. E nós vamos perdendo a maior intimidade que nós tínhamos com Deus. Porque aí a nossa visão é na riqueza. Ah, Deus tem me prosperado, mas se eu fazer isso, se eu fazer aquilo, eu sei que eu vou chegar lá, tal. Mas daí o que Deus faz? Começa a crescer os espinhos. Aí começa o quê? Sufocar, a ponto de perder tudo. Esses são os que frequentam e não têm uma visão do que é ser próspero. De uma visão do que é prosperidade. Não tem. Agora, aqueles que habitam, quanto mais Deus dá, mais Ele reparte. Aí ele vive a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, e ele se compadecia dos irmãos a ponto de vender as suas propriedades para dividir com aqueles que mais precisavam. Hoje, irmãos, o contexto da igreja de hoje, irmãos, de hoje, se naquele tempo de Atos dos Apóstolos, né, os irmãos tinham, eu acredito que nós vamos começar a viver daqui para frente a igreja primitiva. Sabe por quê, irmãos? Tudo está caminhando para a volta de Cristo. E sabe por que eu sei disso, irmãos? Porque nós vamos ter duas opções. Porque eu creio, irmãos, que nessa geração, a minha geração, que vai ter 70 anos, nós não passamos pela morte. Eu creio que Jesus arrebata a igreja. Nós somos, irmãos, e eu acredito nisso, que nós somos a última geração.
Por quê? Por que eu acredito nisso? Em 2017, esse negócio do chip ainda não aconteceu. Tem muitas coisas que a turma fala que é tudo invenção. Mas uma coisa já aconteceu. A partir do ano que vem, nós vamos ter um cartão unificado, que vai ter o seu SIC, seu CPF, sua carta de motorista, sua carteirinha do SUS. Você vai ter tudo já num cartão, tipo um cartão de crédito. Isso já é fato. Isso já é fato. Agora eu pergunto, os que frequentam, a hora que chegar o chip, vão colocar na mão direita? O que você acha? E os que habitam? Vão colocar? Os que habitam não vão colocar, irmãos. Porque eles crêem que Jesus vai sustentar. Por isso que eu creio na igreja primitiva. Porque o que vai acontecer, irmãos? Aqueles que crêem que Jesus vai sustentar, eles vão se unir para sobreviver. Até Jesus tirar os seus dessa terra. Aí vem, irmãos, os que frequentam no 22, eles ouvem a palavra, a terra é muito boa, a terra é muito boa, mas os desejos mundanos, as riquezas, detêm o seu crescimento. Ele não consegue entender que quanto mais ele dá, mais ele vai receber. Quanto mais ele semear, mais ele vai colher. Por quê? Porque, irmãos, o dinheiro é uma coisa fantástica, né? Você ser fiel no dízimo de R$100 é facinho, irmãos. É facinho. O que você faz com R$100? Fala para mim. O que você faz? Você recebe 1.000, dá 100. É facinho. Agora, você dá um dízimo de R$1.000. É fácil? É fácil ou não? Para aqueles que habitam é muito fácil. Agora imagine você ganhando R$100.000, dá um dízimo de R$10.000. Sendo que você fazer uma conta, R$10.000, dá 120 mil no ano. 120 mil no ano, você compra um terreninho aí. Em 10 anos, se você não dizimar, você tem 10 terrenos na cidade. Aí você tem um patrimônio de uns 3 milhões. Correto? Ou não é essa conta? Agora eu faço a pergunta, aqueles que habitam, qual que é a visão dele? Senhor, que eu viva com 10 e 90 vai para a sua obra. Essa é a visão daqueles que habitam. Aqueles que habitam, ele faz um voto e cumpre. Aqueles que frequentam, o que eles fazem? Eles votam e não cumprem. Por quê? Porque o desejo dele não está no Senhor. O desejo dele está no dinheiro. E aí, aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. É simples demais, irmãos. Quem deseja ficar rico aqui? Quem quer ser um milionário? Nossa, ninguém quer ser um milionário, irmãos? Ninguém quer? Irmãos, eu fico imaginando eu ganhando 1 milhão por mês. Você dá um dízimo de 100 mil. Certo? Não é essa a conta? Agora imagine você ganhando 1 milhão por mês. Você dando um dízimo de 900 mil e vivendo com 100 mil, irmãos. Vamos falar viver com 100 mil. Porque aqueles que habitam, eles têm consciência de uma coisa. Que ele é um canal. Ele é um mordomo. Ele só administra o que Deus coloca na mão dele. Agora, o que frequenta é egoísta, não pensa, só pensa em si mesmo e tem medo que o dinheiro acabe. Por isso que ele não é abençoado. Por isso que você nunca vê um frequentante próspero. Ele sempre está no alto e baixo. Ele nunca apruma. Ele nunca apruma. Por quê? Porque o seu coração está no dinheiro. Agora, aquele que habita, ele fala assim, Senhor, que eu possa viver com 10, e 90 eu possa investir para ganhar almas,
para a tua obra, para investir em pastores que pregam o teu evangelho. Porque às vezes, irmãos, nós temos que entender que nós não somos chamados para ser pastor, para ser músico, às vezes nós somos chamados para ser mordomo. Só um canal para abençoar a vida daqueles que fazem. Daqueles que são enviados, daqueles que pregam, aqueles que estão no sertão, aqueles que estão no meio do mato, aqueles que não têm o que comer. Às vezes Deus nos dá a riqueza para isso. Para quê? Para nós sermos mordomos e compartilhar com os outros aquilo que temos. Simples assim. 23. Mas o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve e a compreende. Este frutificará e produzirá a 100, a 60, a 30 por 1. Então, irmãos, aquele que habita, o seu desejo é conhecer a Deus. Aquele que habita, ele tem as suas provações como uma habilidade que Deus deu para ele passar. E eles frutificam. Agora, os que frequentam, eles não querem entender, eles estão frequentando, eles estão recebendo da palavra, mas eles não querem. E não adianta que não quer, irmãos. A coisa mais difícil é você colocar na cabeça de um ser humano que ele está errado. Coisa mais difícil. Porque ninguém aceita que está errado. Aí quando você ora a Deus, fala assim, será que eu estou errado mesmo? Aí o Espírito Santo fala assim, você está errado. Vai lá, peça perdão para o irmão, porque você está errado. Porque nosso eu, irmãos, não aceita. Mas quando o Espírito de Deus entra, aí nós aceitamos. Eu errei, eu pequei. Eu tenho que me consertar. Agora, para encerrar, irmãos. Está preparado, não está? O banquete está preparado. Agora, qual a diferença daqueles que vão participar? Daqueles que habitam e os que frequentam. Qual a atitude daqueles que habitam agora? Qual é a atitude? Você vai participar da ceia, irmãos. Qual a atitude que você tem perante a mesa do Senhor? Qual a atitude? Qual o seu pensamento? Responde. A mesa do Senhor está aqui. Nós habitamos ou frequentamos? Nós habitamos ou frequentamos? Então, se nós habitamos, qual é a nossa atitude perante a mesa do Senhor? O que o apóstolo Paulo fala? 1 Coríntios 23, 11, 23. Examina-se o homem. Agora eu vou perguntar, você se examinou hoje? Você sabia que era a ceia do Senhor hoje? Você sabia? Você tinha essa convicção? Que você vinha para o culto e hoje era a ceia do Senhor? E o frequentador, o que ele pensa nessa hora? Se você é um frequentador, o que você está pensando? Se você não quer compreender, se você só murmura, se você não consegue liberar o perdão, se você não consegue ler a palavra do Senhor, se você não consegue nem sequer orar, se você vem porque hoje é domingo, qual a sua atitude? Você quer ficar fora do banquete? Você já pensou nisso? Porque no dia que nós estivemos na fila lá, Jesus, Senhor, eu estava lá no culto, Senhor. Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor. Aí o Senhor vai olhar e falar assim, olha, aqui não. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Eu via você lá assim, mas você frequentava e não habitava. Olha que interessante. Mas, Provérbios 28, 13, fala assim, o que encobre
as suas transgressões jamais prosperará. Quer dizer, para aqueles que estão no papel de frequentadores. Deus sabe, irmãos, na onde que nós erramos. Deus sabe a nossa fraqueza. Ele só precisa que nós confessamos. Mas, aquele que confessa e deixa, o que acontece? O que acontece? Alcança misericórdia. O banquete está preparado, amados. A pergunta é, você é um habitante ou você é um frequentador? Você responde para você mesmo. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Jesus quer que todos participem, que ninguém fique de fora. Basta você reconhecer que por um motivo ou outro, você só frequentava, mas agora você decidiu habitar na casa do Senhor. Aí a Bíblia fala assim, aquele que reconhece, alcança misericórdia. Aquele que reconhece o seu erro, ele é perdoado. Se você também tem algo contra o seu irmão, o momento é agora, amados, de você ir lá e pedir perdão para ele. A Bíblia fala assim, reconcilia com o teu irmão enquanto estiver no caminho. Depois não haverá mais tempo. Agora, se seu irmão não está aqui, e você fazer esse compromisso com Deus, de perdoá-lo, ligue para ele e peça perdão. Libere o perdão. Aí fala assim, examina-se o homem a si mesmo, antes de comer e beber do sangue de Cristo. Para que não haja condenação. Para que não comamos e bebemos indignamente. Amém? Se coloque de pé. Você tem a oportunidade agora, irmãos, de fechar o teu olho e pedir perdão a Deus. Deus é tão bom, irmãos, que quando nós reconhecemos que nós erramos, que nós falhamos, nós sentimos o perdão de Deus. Nós sentimos. Talvez nessa semana você errou muito, como eu errei. Mas hoje, a hora que eu estava à tarde em casa, eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor. Que eu quero ser participante, Senhor. Que eu quero habitar na casa do Senhor. Aí veio esse versículo de Provérbios 28. Aquele que reconhece, alcança misericórdia. Ore a Deus, fale com Deus. Peça perdão a Deus. Se você não consegue perdoar, peça ajuda. Que o Espírito de Deus te ajude a perdoar. Feche teus olhos, ore. Não olhe para o teu irmão da direita, nem para a esquerda, é você com o Senhor. Nós temos essa oportunidade agora, amados, de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Feche teus olhos, irmãos, não se preocupe com o irmão teu da direita, tem um período com Deus, talvez você não teve hoje, ore a Deus, peça para Deus abrir teus olhos espirituais, que você possa contemplar tudo aquilo que Ele tem preparado, que você é um vitorioso, que você é um mais que vencedor em Cristo Jesus. A vitória já nos foi garantida na cruz, irmãos.
Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós queremos nesse momento renovar, ó Deus, a nossa aliança, nosso compromisso contigo. Somos gratos. Reconhecemos que se tu não tivesses descido, nós não poderíamos subir. Se tu não tivesses morrido, nós não poderíamos nascer. Se tu não tivesses chorado, nós não poderíamos sorrir. Se tu não tivesse sido preso, jamais poderíamos ser libertos. É o que tu fizestes que faz diferença na nossa vida. Se tu não tivesses pago o preço, nós seríamos uma dívida impagável. Se tu não tivesses bebido o cálice amargo, nós não poderíamos beber do cálice doce da salvação. Por isso, obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em obediência à tua palavra, nós nessa noite, como igreja, participamos, Senhor, da ceia, da tua ceia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem assentar um momento? Obrigado. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Diz a partir do verso 17: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Ou seja, isso que eu vou ter que escrever para vocês e dizer para vocês, me faz envergonhar. Eu me envergonho de ainda ter que escrever isso para vocês. É o que o autor escreve. Não há louvor nenhuma, muito pelo contrário. Há vergonha nisso, porque não era mais para eu ainda estar escrevendo, não era mais para eu ainda estar explicando, porque vocês já deveriam ser maduros, espirituais, a ponto de eu não precisar escrever, mas ainda é necessário ser escrito. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Essas notícias que têm chegado até a mim, de que há divisões na igreja, vocês não estão se dando bem, há algumas brigas, eu creio que isso é verdade. Está dizendo o autor. Eu creio que isso não é um boato. Eu creio que vocês estão esquecendo de um amar o outro como deveria amar, de um respeitar o outro como deveria respeitar, de um considerar o outro superior a si mesmo. Isso não são boatos, diz o autor. Eu creio que isso está acontecendo, mas não é assim que deve acontecer
na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Verso 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. O que estava acontecendo nessa igreja, assim, cada um levava uma parte, cada um levava aquilo que iria ser comido, uma festa chamada ágape, e os mais ricos, os mais ilustres, chegavam e ficavam perto da mesa, perto da comida, de olho na comida. Na hora que alguém falasse, pronto, pode servir, os que eram mais pobres, tinham trazido pouco, ou não trazido nada, ficavam num canto, afastados. E depois todos aqueles que tinham comido, se fartado, enchido a barriga, quase nada sobrava para aqueles que não tinham nada em casa e vieram para cear, participar. A mesa do Senhor é uma mesa diferente da mesa do mundo. A mesa do Senhor não é mesa do avansai. A mesa do Senhor é mesa do... Irmão, por favor, sirva-se você primeiro. Coma você primeiro. Satisfaça-se você primeiro. Primeiro você. Porque eu creio que vai ter para todos. Eu vou comer menos, para que você tenha um pouquinho também para comer. Eu vou comer só a minha parte. Isso é igreja. Isso é o que foi pregado nesta noite. Isso é o que foi ensinado nesta noite. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Cristo? Envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente eu não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O evangelho que eu recebi do Senhor é o mesmo evangelho. Não mudou em nada. Nós não podemos mudar o evangelho. Não podemos fazer o evangelho da Assembleia de Deus. Os batistas não podem fazer o evangelho dos batistas. Os presbiterianos não podem fazer o evangelho dos presbiterianos. Os metodistas, seja qualquer outra igreja, não pode fazer um outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus. Eu não posso viver o evangelho do eu acho, eu não posso viver o evangelho do eu penso, eu não posso viver o evangelho da minha maneira. Eu tenho que viver o evangelho de Jesus. E antes de eu continuar esse texto, eu quero fazer uma pergunta. Alguém neste lugar que ainda não confessou Jesus Cristo como Salvador? Alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Alguém que, se Jesus viesse agora, você estaria incluído entre os que visitam e não entre os que visitam, frequentam, e não entre aqueles que habitam? Feche os seus olhos. Você não vai para o céu porque o seu pai vai para o céu. Você não vai para o céu porque a sua esposa vai para o céu. Você não vai para o céu porque o seu marido vai para o céu. Você não vai para o céu porque o seu filho vai para o céu. Você só vai para o céu se você tiver tido um encontro com Jesus. Se a trombeta soar nesse momento, você está preparado para o arrebatamento? Há alguém aqui que gostaria de entregar o seu coração a Jesus?
Levante a sua mão. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, você não vai precisar vir aqui. Aí, enquanto a igreja ora, está de olhos fechados, levante a sua mão. Para que você possa, um dia, habitar eternamente na casa do Senhor por longos, longos e longos dias. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora você vai ficar em pé. Estampar. Nós temos aqui nessa mesa os elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo. Nós não temos aqui sangue, porque nós não bebemos sangue. Crente não bebe sangue. Não é? Nós não somos vampiros, não bebemos sangue. Nós temos de ter lucidez quanto à mesa de Deus, o que ela representa e qual é o efeito dela na nossa vida. Nós temos aqui um elemento que representa pão. Não temos aqui carne. A transubstanciação é uma heresia inventada pela Igreja Romana. O pão não se transforma em carne e o cálice não se transforma em sangue. Quando você estiver comendo pão, ele dentro da sua boca vai ser pão. No seu estômago, ele vai ser pão. Quando você estiver bebendo do cálice, ele vai ser o suco de uva. Dentro da sua boca será suco de uva. E lá no seu estômago será suco de uva. Mas uma coisa é verdade. Quando você estiver participando desse elemento, que é o pão e o suco, no seu espírito, Deus irá agir e fará uma grande transformação. Não é na sua carne, é no seu espírito que o grande milagre acontece. Se você depois de nós orarmos, nós levarmos esse pão e esse cálice na Unicamp, e você procurar, esperar depois o resultado do exame será pão e suco de uva. Mas se você, pela fé, participar da mesa do Senhor, com o seu coração voltado para o milagre que Deus realizou naquele dia, o pão continuará sendo pão, mas você nunca mais será o mesmo. Aleluia. O cálice continuará sendo o mesmo, mas você será totalmente mudado. É o seu espírito, é o seu coração que é mudado. Nós não cremos na transubstanciação, nós cremos na transformação do espírito. O covarde se torna corajoso, o medroso se enche de coragem, o abatido se enche de alegria, o triste se enche de alegria, o desesperançado se enche de esperança. Por quê? Porque comeu o pão? Porque bebeu do cálice? Não, porque eles representam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus forte, Deus todo-poderoso, Senhor da glória, aquele que desceu do céu e entregou a sua vida por nós. Esclarecidos, nós somos pessoas esclarecidas. Conhecereis a verdade vos libertará de todo romanismo, de todo engano. Deus nos quer ver livres, conhecedores da sua palavra.
Deus, nós consagramos esse elemento que representa, Senhor, o teu corpo. Não é o teu corpo, mas representa o teu corpo. E nós o consagramos a Ti, para que quando nós participarmos deste elemento, em Tua memória, nós estaremos dizendo: Senhor, eu creio, Senhor, eu recebo, eu continuo com a minha aliança, Senhor, ligada a Ti. Eu consagro esse elemento em nome de Jesus. Amém. O pão da ceia não é para ser engolido, ele é mastigado. Não tenha medo de mastigar, não, irmãos, porque o corpo de Cristo ele foi moído, rasgado na cruz do Calvário. Vamos participar do elemento pão. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue de Jesus, que foi o que foi explicado nessa noite. É menosprezar o sacrifício, é comer como se estivesse participando de qualquer jantar, de qualquer ceia. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Senhor, nós agradecemos porque um dia Tu vertestes o Teu sangue na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque não houve desânimo, houve ousadia, coragem da Tua parte de ir até a morte, morte de cruz. Enquanto Tu passavas pela chamada via dolorosa, Tu pensasses em cada um de nós, mesmo em meio a chicotes, a zombarias, a desprezo, alguém dizendo: eis aí um rei sem povo, um rei que tem o seu reino terminado, acabou a história desse rei. Tu podias ali, Senhor, com o Teu olhar, exterminar todos os Teus inimigos, mas havia um plano maior, o plano da morte, para que nós tivéssemos vida, e tu fosses até o fim, até a morte, e morte de cruz, por amor, por amor, por amor. Até o amor que hoje nós temos por Ti, veio de Ti. Tu nos emprestaste, Senhor, a capacidade de amar, porque não conhecíamos a Ti, não sabíamos quem Tu eras, mas Tu nos chamaste, Senhor, para amar e nos emprestastes a capacidade de Te amar até hoje. Nós consagramos esse elemento que representa o Teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer juntos o que Deus nos ensinou para fazer. Comer junto, irmão. Viver junto. Cultuar junto. Se preocupar com o outro. Vamos fazer dessa maneira. Enquanto você toma esse elemento, você vai orando. Fecha os seus olhos quando você receber. Você recebe o elemento, fecha os seus olhos e vá orando, agradecendo. O irmão Ronaldo já orou conosco, o momento do examinar. Se você não fez ainda, há a chance de fazer.
Porque a Bíblia diz assim: examine e coma. Não é examine e fique com medo, examine e fuja, examine e ache, eu não sou digno de tomar. Não, a Bíblia está dizendo, examine e participe. Não é examinar para saber se você é só culpado, é examinar para você orar e pedir: Deus, retira de mim esse mal, Deus, retira de mim esse pecado. Examine e coma do pão e beba do cálice. Essa é a ordem do texto. Não fique sem cear, não fique sem participar da mesa. Você vai receber, fechar os seus olhos, e se você não examinou, examine, mas se você já examinou, comece a agradecer a Deus. Podeis distribuir. Glória ao Senhor. Erga um pouco a sua mão com o pão. Diga assim comigo: Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado porque não desististes de mim. Obrigado porque fostes até a morte de cruz. E eu, em tua memória, com toda a tua igreja aqui presente, participo desse pão, até que um dia eu faça na glória contigo, com todos aqueles que têm o seu nome inscritos no livro da vida, em memória de Cristo, meu amado, meu Senhor, meu Salvador, meu Deus. Eu participo desse pão. Comamos todos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Segure o cálice. Glória ao Senhor. Em breve, irmãos, Jesus virá buscar a sua igreja. Nós subiremos. A palavra de Deus diz que nós estaremos nos ares com Cristo. E ali haverá a mesa do Cordeiro. E nós iremos cear. Ele mesmo irá nos servir. Olha que privilégio. Ali não haverá mais choro, tristeza, separação, porque o Cordeiro estará presente. Não será mais um símbolo, mas o próprio Cordeiro estará conosco. E juntamente com Ele, e nele, viveremos eternamente. Glória ao Senhor, 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 aleluia. Glória a Deus. Irmãos, para que o cálice com o sangue de Jesus Cristo fosse preenchido, antes ele chorou por mim e por você, sofreu por mim e por você. Foram dias de agonia até chegar àquela cruz. Mas ele não desistiu. E ele te escolheu. Não foi você que escolheu o Senhor Jesus, foi Ele que te escolheu. Olha o privilégio. Você não foi sorteado, você foi amado. Glória ao Senhor, aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, eu participo com toda a tua igreja aqui presente desse cálice, até que um dia tu me chames na glória, até que um dia a tua trombeta toque. Prepara os meus ouvidos para estarem atentos, para que eu não durma, para que haja azeite na minha lâmpada,
para que eu não apenas frequente a tua casa, mas seja habitante, para que um dia eu também, eternamente, habite contigo. Eu participo deste cálice em memória de Cristo. Amém. Bebamos. Cheiro, cefalá, gaia, paz. Aleluia. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem me inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Os inundados por tua glória, Senhor.